Mas por meio de algo que eu fosse fazer para Deus, jamais eu teria o êxito de poder alcançar isso, porque humanamente o ser humano não pode. Então Deus propôs tudo isso para nós por meio de Jesus Cristo. Quer dizer, quem veio e pagou a conta, o débito, realizou a obra foi o Senhor. Não é nós, entendeu? Por meio de beneplácito, né, perante Ele, para a adoção de filho, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Beneplácito significa o bom prazer, o beneplácito, a vontade, a economia, o plano de Deus. Deus planejou isso lá, sozinho na eternidade. Então, aí, quando Deus criou todas as coisas, né? Deus criou o universo, criou os anjos, criou tudo que nossos olhos podem ver e que nós não vimos ainda, né? E depois o próprio Deus, a palavra de encarnação significa tornou-se carne. O Evangelho de João fala que no princípio era Deus e o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. E o verbo, no versículo 14 fala, e o verbo armou tabernáculo e andou entre nós. Quer ver? João 1,14. João 1,14, como é que está escrito lá? O Evangelho, não a epístola. O Evangelho, João 1,14. Primeiro no 1 fala assim, ó. João 1,14. João 1, quer ver, irmão? Fala assim, ó. Olha aqui, ó. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No versículo 2 ele diz assim, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. E a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Agora olha o versículo 14. E o verbo... 1,14. 1,14. O que fala lá? Como é que está escrito aí, Valmir? E a palavra se fez homem. Se fez homem. E habitou entre nós. Mas a palavra é quem lá no versículo 1? É Deus e é Jesus. Então, quem é que armou o tabernáculo, se fez carne e andou entre nós? Deus. Deus por meio daquele homem chamado Jesus. Deus, a divindade, que ele era apenas divino, ele se revestiu de humanidade ao ser gerado no ventre de Maria. Então ele ali recebeu a parte humana, que nem nós, assim, ó, a mesma coisa, uma gestação normal de 9 meses, de todos os sentidos. A única coisa é que ela não foi gerada numa relação entre homem e mulher. A única diferença é que ele não colocou o nome de Deus, ele colocou o nome de Jesus. Porque era o próprio Deus que veio. Então, por isso que ele armou tabernáculo. Quer dizer, tabernáculo, aquele homem chamado Jesus era o tabernáculo, era a habitação, era o lugar onde Deus estava morando. Hoje o que é o tabernáculo de Deus? Amém. Todos nós que cremos, estamos de igualdade como Jesus andava naquela época. Hoje Deus está... naquela época, Deus entrou dentro daquele homem, chamado Jesus. Hoje Deus entrou em quem? Em nós, a igreja, o corpo de Cristo. Nós estamos de igualdade com o Senhor. Você já pensou? Coisa impressionante, né? Então, tem gente assim, mas Jesus era Jesus. Jesus, como homem, tinha as mesmas fraquezas que nós, irmão. As mesmas fraquezas que nós. Tanto que no Getsemane, quando ele foi para ser crucificado, ele foi e ele estava tão ansioso que as gotas de suor dele se transformou em sangue e ele pediu para que Deus não deixasse ele passar por aquele sofrimento. Mas, todavia, Senhor, Pai, não faça como eu quero, e sim como Tu queres. Amém. Você entendeu? O homem chamado Jesus, o ser humano, você entendeu? Então Jesus ele era tanto humano quanto divino, porque ele tinha humanidade, mas tinha divindade. Deus estava nele, ele era o tabernáculo de Deus. Hoje a igreja é o tabernáculo de Deus. O corpo de Cristo hoje é o tabernáculo de Deus. Deus não habita em casa, em templo feito por mãos de homens. Deus não habita numa casa construída por mão do ser humano. Nós se tornamos a habitação de Deus no nosso espírito. Entendeu? Graças ao Senhor. Então, quando Jesus estava na terra como homem, qual era a diferença de Jesus com os outros homens? É que todos os outros homens não tinham Deus neles. E aquele homem chamado Jesus, sequer formosura tinha, ele tinha Deus dentro dele. Então ele teve um viver humano aqui, quer ver se nós pegar aqui, nesse quadro dá para nós entender.
Ele teve um viver humano de 33 anos e meio. Todo mundo conhece a história de cor. 33 anos e meio. Por que ele teve um viver de 33 anos e meio? Primeiro, ele estava fazendo uma transição da antiga aliança para a nova aliança, para gerar sua igreja e seu corpo. Segundo, nesse viver ele estava sendo aperfeiçoado. Hebreus capítulo 5 fala que Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, como nós também somos aperfeiçoados por meio desse viver, ele tornou-se o autor da nossa salvação. Entendeu? Então esse viver de 33 anos e meio, que foi um viver de total renúncia, ele nunca tomou a vontade dele, mas sempre a do Pai. Quer dizer, isso é o que Deus pede para nós hoje no Evangelho de Mateus capítulo 16, o Senhor diz assim: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Nós temos condições de negar nós mesmos, tomar a cruz e seguir o Senhor, porque Deus está em nós nos capacitando para isso. Não é que humanamente nós vamos ter essa condição, jamais, jamais, entendeu? E Jesus sempre teve esse viver de nunca fazer a vontade dele e do Pai. Então, e depois desse viver, que ele teve um viver de renúncia, não teve regalia nenhuma enquanto viveu quando homem, culminou no quê? O viver dele, a morte na cruz. Sofrimento, foi crucificado na cruz. Morreu e ressuscitou, graças a Deus. Romanos capítulo 5, capítulo 4, versículo 25, fala assim, que ele foi entregue. Capítulo 4, versículo 25, fala assim, ó, que ele foi entregue pela nossa transgressão e ressuscitou para a nossa justificação. Então o Senhor morreu, tratou com o nosso pecado, com as nossas coisas negativas, nosso velho homem, nossa carne, tudo ali, ó, a morte toda inclusiva do Senhor. Ali ele acabou com o velho homem, com Satanás, com tudo. E saiu da morte ao terceiro dia, e agora ele leva o homem para Deus e traz Deus para os homens. Então, quando Jesus morreu, aqui nós temos aqui, ó, no túmulo aqui, ó. Depois de ele morreu, todo mundo sabe que ele ressuscitou e subiu aos céus. Subiu aos céus. Amém? Subiu aos céus. E Deus, nesse momento, Deus o fez Senhor e cabeça sobre todas as coisas. Filipenses 2. Ó, 2. Vamos 2 do 5 até o 11. Ó, Deus o fez Senhor e cabeça sobre todas as coisas. Jesus é o cabeça sobre todas as coisas. Ninguém neste universo está acima dele. Ninguém. Só Deus. Ó, 2,5. Filipenses 2,5 fala assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele subsistindo, ó, em forma de Deus. Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, que lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então Deus o fez Senhor e cabeça sobre todas as coisas. E aí o Senhor desceu. O Senhor, pela onipresença dele, ele subiu e desceu. O Senhor desceu como Espírito vivificante, o outro Consolador de João 14, que muitas pessoas acham que é apenas o Espírito Santo, porque Deus não é três, Deus é três, mas é um, ele é triuno. Então, em ressurreição, 1 Coríntios 15, 45 fala que o segundo Adão, o último homem, e em ressurreição, que é Cristo, tornou-se o Espírito vivificante. E o Senhor veio como outro Consolador, por isso que ele fala: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. De que maneira? Como outro Consolador. Quando, lá no Evangelho de Mateus, ele disse assim que quando Maria recebeu a notícia que ia nascer um filho, ele põe ali o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Deus conosco. Então o Senhor está conosco todos os dias até a consumação do século. Ele disse assim: eu estou em vós, estou no meio de vós. E ele veio, desceu,
e ele entrou dentro dos seus eleitos. Lembra que nós falamos que fomos predestinados antes da fundação do mundo? Ele entrou dentro dessas pessoas, que é isso aqui, ó, e aí gerou sua igreja. Nós, junto com Deus em nós, formamos a igreja, o corpo de Cristo. Agora esse corpo está sendo edificado, transformado por meio do viver constante com o Senhor, para a manifestação do reino, do mundo que é de vir, Hebreus 2:5-8. Para a manifestação do reino. Aí o governo do reino do mundo vindouro, o Senhor vai entregar na mão de quem? Da igreja. Apocalipse, por favor, irmãos. Apocalipse 2:26. Apocalipse 2:26. 2:26. Fala assim, ó. A igreja do Senhor, infelizmente não será toda a igreja, né, irmão? Nós não vamos entrar nesse detalhe, vamos falar da igreja, né? A igreja. A igreja tem uma parte da igreja que o Senhor chama de os vencedores. Os vencedores. Sempre Deus teve na história entre o seu povo um remanescente, né? A parte mais forte, paga o preço mesmo, né? Então ele fala assim, ó, 2:26, ele fala assim: e ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras. Que obras? É essa aqui, ó. As obras é essa aqui, irmão, ó. De se encher de Deus. Não é obra de, entendeu? Externo. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá em pedaço como se fosse objeto de barro. Então, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, darei autoridade sobre as nações. Com cetro de ferro as regerá. Quer ver? Um pouquinho para frente, 5, Apocalipse 5, e o versículo 9. Ó. E entoava um novo cântico dizendo: digno é de tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto, ó, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus o constituísse reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Isso aqui é no reino, no milênio, irmão. Na manifestação do reino. Você entendeu? Dá uma explicação, uma pincelada sobre o que são as nações no reino. As nações no reino são aquela passagem de Mateus 25 sobre onde o Senhor reunirá as nações diante do trono da sua glória, né? Então existe uma leva de pessoas que ainda vão ouvir nos tempos finais, principalmente nos 1260 dias, que são os últimos 3 anos e meio, que vai vir um anjo nos céus, fala assim, pregando esse evangelho chamado Evangelho Eterno, proclamado pelo anjo a toda tribo, língua, nação, povos, entendeu? E esse evangelho não é o evangelho que nós temos hoje, que a igreja teve desde a ascensão do Senhor, desde que o Senhor gerou sua igreja, até a consumação na volta do Senhor. Não é esse evangelho. É um evangelho que se chama o Evangelho Eterno, proclamado por um anjo. E parte dessas pessoas que hoje são ateus, são incrédulos, que não creram genuinamente de coração, até ouviram falar do Evangelho, ouviram falar de Cristo, mas eles não tiveram um coração para crer. E muitos ateus, que hoje até negam a fé, digamos assim, né? Negam. A pessoa ateu diz assim que Deus não existe, né? Ainda vão ter essa oportunidade de ouvir esse Evangelho, e boa parte dessas pessoas vão crer nesse Evangelho. E essas pessoas vão se tornar nações, que ouviram o Evangelho, temerem a Deus, entendeu? Vão se tornar nações na época do reino milenar. E é sobre essas nações que os chamados vencedores da igreja, do corpo de Cristo, vão governar sobre essas nações com cetro de ferro. Quando fala com cetro de ferro, significa governarão com autoridade divina, autoridade delegada a eles por Deus, dada por Deus. Não é autoridade humana, você entendeu? Né? E parte dessas pessoas que ouvirem esse evangelho e não creram, são qualificadas como cabritos e serão jogadas no lago de fogo, inaugurando o lago de fogo 1000 anos antes do que Satanás e os incrédulos que morreram no decorrer da história. Entendeu? Nós estamos livres dessa condenação por meio da obra de Cristo, por meio do Evangelho. Né? Todo aquele que nele crê será salvo. Será salvo. Né? Não sei se, irmãos, e as horas se foram, Jesus é o Senhor. Amém. Amém.
Entendeu? Outra hora nós falamos. É que tem bastante assunto dentro de cada item, tem bastante assunto, sabe? Nós vamos falar da morte, do viver humano do Senhor Jesus aqui, tem uma história imensa, o nascimento, o viver humano dele, toda a história, né? A morte, como se deu, como, né? Poxa, o Senhor desceu aonde? Onde é que ele foi quando ele morreu? O que ele fez? O que ele não fez quando esteve na morte? Esses são tudo assuntos que... Mas a gente vai esmiuçando essas coisas aí no decorrer, né? Amém? Amém? Jesus é o Senhor.